Oi, meus lindos! Como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como que tá sendo esse período de estudos? Vocês estão conseguindo produzir bastante? Bom, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que já é mais contemporâneo, né? Já tem mais a ver com a nossa era em que nós vivemos hoje, que é essa era moderna, né? Na verdade, a gente está na era contemporânea, mas o moderno, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é isso, né? O que é o moderno, o que é a modernidade. Porque, deixa eu te perguntar, quando eu falo mundo moderno, o que você pensa? Automaticamente vem na nossa cabeça que o mundo moderno é esse mundo tecnológico, não é mesmo? É esse mundo cheio de tecnologias, de mundo virtual, né? Nessa era digital em que nós vivemos. Só que o que é moderno? Será que moderno é só isso? Por exemplo, todos nós vivemos nesse mundo moderno, certo? Nós vivemos no mundo moderno, então somos todos modernos também? Será que o índio é moderno? O que é moderno? Hoje a gente vai discutir então um pouco sobre isso, tá? Para a gente tentar entender um pouco mais esse nosso mundo moderno, esse nosso mundo contemporâneo. Bom, para começo de conversa, é preciso a gente lembrar o que é modernidade, né? Modernidade é um conceito que na história se refere à era moderna, essa era que antecedeu a nossa era contemporânea, não é mesmo? Então, a nossa era contemporânea, ela inicia lá com a Revolução Francesa, em 1789. Antes disso, era o período moderno, né, que ele inicia lá com a derrubada da Idade Média, né, aquele período feudal, né, tudo aquilo que girava em torno dessa cultura feudal, da visão feudal de mundo. Então, quando a visão feudal de mundo, quando esse mundo feudal cai, quando ele acaba, a gente inicia um novo período na nossa história, que é a Idade Moderna. Então, se a gente fosse pensar, mas nós vivemos no mundo moderno, mas seria então aquilo que acabou lá em 1789, né? Então, será que a modernidade acabou mesmo? Não, né? Porque hoje em dia a gente vive no mundo moderno, a gente vive nessa era tecnológica, então, na verdade, a modernidade ela nunca acabou, né? Ela não é apenas um período histórico. Então, é preciso a gente entender que a modernidade ela tem dois sentidos. Existe o sentido de moderno na história, de modernidade, né? E existe o sentido de modernidade na filosofia. A sociologia, assim como outras ciências humanas, ela se alinha a determinadas correntes de pensamento, né, formas de pensamento. Então a sociologia ela está mais alinhada para aquilo que a filosofia entende de modernidade. E o que é modernidade para a filosofia? Modernidade para a filosofia nada mais é do que aquilo que supera uma outra coisa que ficou para trás. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar meu celular. Meu celular é um celular que hoje em dia é um celular comum. Ele, né, é um smartphone que tira foto, que tem câmera, né, e tudo isso. Há 10 anos atrás, os celulares não eram bem assim, né? Eram mais aqueles celulares que tinham teclado, né? Que a tela não era touchscreen. Então, o moderno de hoje, esse tipo de celular, ele acabou superando o que ficou para trás. Então, por isso ele é mais moderno. Então, moderno é tudo aquilo que supera algo que já existe, que acaba ficando para trás. Então, esse é o conceito de modernidade na filosofia. Modernidade é tudo aquilo que supera uma outra coisa que acaba ficando para trás. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser, por exemplo, um óculos, pode ser uma forma de pensar, uma cultura, tá? Pode ser qualquer coisa que supera uma outra coisa, né? Que deixa para trás uma outra coisa. Então,
Na verdade, no nosso mundo moderno existem várias coisas modernas, mas existem muitas coisas que ainda não foram superadas, como por exemplo o machismo, né, o racismo, são coisas que ainda não foram superadas. Então, será que o nosso mundo é tão moderno assim mesmo? Ou será que a gente ainda conserva algum pensamento lá do tempo antes da modernidade, né? A gente sempre olha para a Idade Média como aquela idade das trevas, aquela idade onde, né, as pessoas eram ignorantes, onde tudo acontecia de ruim, né? E a nossa era moderna não é tão moderna assim nesse sentido. Bom, então saindo dessa concepção de modernidade, a gente precisa entender que a modernidade ela é tudo aquilo que aconteceu pós esse período moderno, tá? Então, por mais que hoje a gente viva na era contemporânea, o período moderno ele ainda está em curso, ele ainda está acontecendo. Tá? E isso afetou várias instituições, isso afeta, na verdade, ainda várias instituições. Mas a forma de se organizar, a forma de pensar, tudo mudou quando a Idade Média caiu, né? A Idade Média acabou e aí o mundo também passou a ser um novo mundo. Que aí vem, né, gente, aquela história. Veio o iluminismo, né, com as ideias libertárias que acabaram culminando na Revolução Francesa. E tudo isso serviu para que hoje, no mundo de hoje, a gente pensasse diferente da maneira que se pensava lá na Idade Média. Então, uma das causas, uma das condições para que isso acontecesse foi a mudança do Estado, né? E aí a gente entra num outro assunto, que é a formação dos Estados nacionais. A formação dos Estados nacionais da Europa contribuíram muito para que essa mudança de mundo, de cultura, para que tudo isso acontecesse. Tá? Então foi crucial. A modernidade não seria modernidade, não haveria modernidade se não tivesse existido a formação dos Estados nacionais. Quais Estados nacionais, professora, você está falando? Eu estou falando de Portugal, eu estou falando de Espanha, França, todos esses países que derrubaram, né, o rei para poder instaurar um novo tipo de política, um novo tipo de forma de governar, que é quando ascende a burguesia lá na Europa. Então, prestem bem atenção nisso. O Estado moderno, o Estado nacional, quando ele surge, ele também altera tudo aquilo que existia antes disso. Tá? Então, vamos lembrar da Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa fez? A Revolução é um grande exemplo disso, né? Porque os franceses derrubaram o rei, né? Derrubaram esse sistema em que o rei é o único absoluto que pode governar e instaurou-se um Estado republicano, né? Onde existiam 3 princípios básicos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse lema, ele permeava, né, todas as ações das pessoas, né? E aí foi quando surgiu, né, a classe burguesa. Os burgueses, eles surgiram. O que eram mesmo os burgueses? Isso vocês devem ter aprendido lá em história, né? Os burgueses era aquela classe social que não era nem nobre, mas também não era a massa, também não era pobre, né? Então, os burgueses, eles tinham muito dinheiro, porque eles eram a maioria comerciantes, né? Mas também eles não tinham sangue azul, não eram nobres. Então, quando o poder, né, o poder do Estado saiu da mão do rei e passou para a classe burguesa passou a comandar não só as decisões políticas e econômicas daquele país, como também as decisões culturais, as decisões relativas à sociedade, ao social. Não é à toa que a gente pode ver muito bem refletido nas pinturas, né? O que é a pintura renascentista? É totalmente diferente da pintura lá da Idade Média, né? O que é aquilo tudo? É diferente, é uma forma de superar tudo aquilo que estava lá no passado, né? Por isso que o nome Renascimento, porque renasce uma nova visão de mundo, renasce um novo homem, não é mesmo, pessoal? Então, os estados, a formação dos estados nacionais que surgiram, né, ali naquele período da Revolução Francesa, eles foram muito importantes para contribuir com essa mudança
de mundo, né? Essa mudança que culminou no mundo que nós temos hoje. Então, tá tudo a ver, tá tudo ligado, tá bom? A formação dos estados nacionais, então, ela é a caída do rei, né? O rei sai do poder para ascender uma nova classe, que é a classe burguesa, tá bom? Então, nós temos ali, né, naquele período, decisões que são tomadas que vão afetar diretamente o mundo de hoje. E uma dessas decisões, um desses pensamentos, era a forma de como o novo governo iria ser, né? Como que vai ser agora? O que é o republicanismo? Então, eles resgatam o republicanismo lá da Grécia Antiga, né? Fazem algumas alterações, algumas mudanças e trazem a figura do presidente, né? Então, agora o Estado nada mais é do que uma pessoa que está lá que não tem o poder absoluto, né? Ela não tem o poder de mando de tudo. Antes, lá com o rei, se o rei falasse alguma coisa, se o rei desse alguma ordem e alguém não obedecesse, automaticamente aquela pessoa ou era morta ou era levada para o exílio. Aqui não. Nesse momento, o presidente, né, ele começa a ter os seus poderes limitados, que é aquela velha história, né? O poder ele tem que ser limitado para que não surja um novo tirano, um novo rei, né? E aí surge a divisão dos poderes com Montesquieu, né? Surgem aí várias ideias para delimitar esse poder. Então, o Estado que se formou agora, ele é um Estado que ele é limitado, né? Ele não manda em tudo, na verdade não é só uma pessoa, são vários grupos, né? E aí toda essa mudança automaticamente também faz com que haja mudanças estruturais. Por exemplo, antigamente, lá quando o rei governava, ele governava não só a política, mas ele governava a igreja, ele governava a escola, todas as outras instituições. Aqui não, as coisas passam a ser mais independentes, né? E aí nós temos isso tudo assentado sobre uma única ideia, que é a ideia do contrato social. O Estado, ele não é mais o mandante, o Estado, ele é o cumpridor da vontade do povo. Então, altera a lógica. Vocês conseguem compreender esse raciocínio? Antes, o rei era quem mandava. Agora, o presidente é aquele que é mandado. Mandado por quem? Pelo povo. Não é à toa que lá no primeiro parágrafo da nossa Constituição, o que está escrito? O poder emana do povo. A lógica inverteu-se. Agora é o presidente que é o empregado do povo, né? Pelo menos isso na teoria, tá, gente? O que eu estou explicando aqui para vocês é teoria. Então, esse pensamento ele vai nortear a aplicação de leis, né? A construção de várias instituições, como a escola, né? Como eu falei, a escola que antigamente não existia, não era para todo mundo, né? Não era todo mundo que tinha acesso. A ideia de escola pública surge aí nesse momento, tá? Então, é por isso que é importante a gente entender o pensamento que norteou todas essas mudanças, todas essas transformações. Esse pensamento é o contrato social, que é aquela ideia. O povo fez um contrato com seus representantes para que esses possam fazer a vontade do povo, para que esses possam dar em troca o que o povo precisa. Então, se eu, Maquésia, por exemplo, não quero precisar andar armada para me defender, eu tenho o Estado para fazer isso, porque o Estado é que tem que garantir isso para mim. Né? Então, existe essa ideia aí no contrato social. Não sou eu mais que tenho que pagar o meu médico, né? E sim o Estado que tem que garantir a saúde. Por quê? Porque a gente tem um contrato. Na hora que eu voto, né? Na hora que eu assino esse contrato, eu estou dando a liberdade para eles fazerem isso. Né? Eu estou dando o poder para eles. Em troca, eles têm que devolver isso para nós. Essa é a teoria, tá, gente? Essa é a ideia do contrato social. Na prática, a gente sabe que é muito diferente, principalmente aqui no Brasil. Então, vamos lá. O mundo moderno, ele iniciou, né, ali com a queda da Idade Média.
O mundo moderno propiciou o nascimento do Estado. O Estado propiciou a alteração de várias coisas que antes não existiam, né? Como eu falei, a escola pública, a constituição familiar, que também antigamente, né, era só o pai que mandava, ela era aquela autoridade soberana, e agora já não é mais assim. Então, tudo isso propiciou a alteração, as mudanças que ocorreram, que ainda estão ocorrendo no nosso mundo, tá? Tudo isso por quê? Porque houve a formação dos Estados Nacionais. E os Estados Nacionais, eles foram baseados na ideia do contrato social. O que é a ideia do contrato social? É quando o povo troca, né? Faz essa troca, esse contrato. O povo dá poder ao representante, em compensação, os representantes têm que garantir saúde, educação, né? Segurança, tudo isso para nós. Então, é essa troca, é esse o contrato social. E aí nós temos 3 pensadores que pensam, que acreditam no contrato social, que confirmam um contrato social, porém eles pensam de formas diferentes entre si, que são Locke, Rousseau e Thomas Hobbes. Todos eles são pensadores que eles confirmam o contrato social, como eu falei, porém eles pensam de formas diferentes. Então, começamos pelo Hobbes, né? O Hobbes é o primeiro que surge com essa ideia de contrato social, porém, desculpa, gente, ele acredita que o contrato social ele serve para nos dar uma garantia de sobrevivência. Por quê? Porque o homem, lá no seu estado de natureza, o homem, quando ele não existia, né, regras sociais tão bem demarcadas assim, o homem ele era um ser mau, ele era um ser egoísta, ele era um ser que não respeitava as regras. Então, o contrato social serve para que a gente possa respeitar essas regras, porque quando se tem um contrato, né, você tem que respeitar esse contrato. Já o segundo filósofo que surge aí, que é o John Locke já acredita que o Estado ele deve garantir os nossos direitos. É para isso que o Estado serve, para garantir o direito das pessoas. Lembra que eu falei? A educação, a segurança, a saúde, entre outras coisas, tudo isso é obrigação do Estado, segundo o John Locke. Porém, o Estado ele não deve intervir na economia. E é aí que nasce uma das primeiras ideias liberais, né? O John Locke ele é considerado o pai do liberalismo por conta disso, porque ele acredita que o Estado deve garantir os direitos, porém não é o Estado que deve regular a economia, né? Lembra que eu falei lá, quando os primeiros Estados nacionais surgiram, eles estavam regulando a economia, a política, mas aqui não. Aqui, para o John Locke, o Estado não deve intervir na economia, né? Quem deve intervir na economia, quem deve decidir as decisões em relação à economia serão os próprios burgueses. É por isso que os burgueses gostavam muito do Locke, tá? E é por isso também que ele se transformou num dos filósofos aí mais importantes em relação a essa questão econômica, tá? Em terceiro, nós temos o surgimento de um outro filósofo que também é muito famoso, que ele vai tentar descobrir a origem da desigualdade social, né? E aí, ao descobrir a origem da desigualdade social, ele vai dizer que o Estado serve para garantir que não haja mais desigualdade social. Porém, o homem ele é bom por natureza, quando ele está lá no seu estado primitivo, né, no seu estado de natureza. Então, o homem é bom, o homem ele só precisa do Estado porque, na verdade, a gente já não consegue mais viver sozinhos na natureza, né? A gente agora vive em grupo, a gente agora vive sobre as regras sociais, né? Então, é basicamente isso, é basicamente essas as ideias, tá? E aí, o mundo moderno, galera, ele vai começar a andar, né, com o surgimento dos Estados nacionais, que estão assentados sobre essas teorias, né, a teoria do contrato social. O mundo moderno ele começa a modificar-se, ele começa a alterar as relações de produção. Lembra que eu falei que quando o Estado Nacional surge e eles que tomavam as decisões políticas, econômicas e sociais, eles também passaram a diferenciar uma coisa que lá na Idade Média
não acontecia, que era fazer os produtos, né, na fábrica. E aí que surgem as fábricas, né? Elas surgem nesse contexto. Que aí é quando Marx entra e analisa toda aquela questão que a gente já viu na aula sobre Marx, né? Que é toda essa mudança estrutural. Para o Marx não existe, né? Só existe duas classes sociais e ou é a classe dos explorados ou é a classe daqueles que exploram, que seriam a burguesia, tá? E os explorados seriam a massa, o povão, os pobres, os proletários, tá bom? Então, assim, com a mudança do Estado Nacional, vem a mudança econômica, vem a mudança política, vem a mudança social, tudo isso acaba mudando também a nossa forma de viver em grupo, a nossa forma de viver em sociedade. Tá bom, galera? Então, a mudança na estrutura produtiva fez com que, em vez do artesão fazer um produto do início ao fim, agora não, a produção era seriada, era feita de forma, né? Cada pessoa fazia ali uma coisinha, né? Vocês lembram do filme Tempos Modernos? Eu tenho certeza aí que vocês conhecem, né? Aquele filme do Charlie Chaplin. E nesse filme mostra, né, aquele homenzinho que fica lá apertando parafuso durante anos e anos a fio. Se botarem ele para fazer uma outra coisa na fábrica, ele não vai fazer, porque ele fez tanto aquilo que ele já não consegue fazer mais nada, né? E até quando ele sai da fábrica, ele continua pensando ali em apertar parafuso. A vida dele gira em torno do trabalho. E aí a gente pode fazer uma síntese, né? Uma relação com a nossa vida de hoje. Será que a nossa vida de hoje está muito diferente disso? A gente encaixa toda a nossa vida em torno do trabalho. A gente encaixa toda a nossa vida nessa instituição que é o trabalho. Então a gente tem o lazer, a gente tem a vida pessoal, mas a gente encaixa tudo no trabalho. Quando você se apresenta para alguém, né? Quando você fala assim, eu quero ser tal coisa, você pensa logo na sua profissão. Você não fala assim, eu quero ser um protetor de animais, ou eu quero ser uma pessoa que viaja muito, eu quero ser um peregrino, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não, quando você pensa no que você quer ser no futuro, você pensa primeiramente, né? É claro que você pensa nas outras coisas, mas você pensa primeiramente na questão profissional, porque aí o trabalho ele começa a tomar conta da nossa vida. E isso tudo está relacionado com a modernidade, com a formação dos estados nacionais, tá bom, galera? Na próxima semana a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado, tá? Infelizmente, a nossa aula aqui, ela é uma aula bem mais geral, não tem como a gente aprofundar, tá bom? Então, por isso que essa aula vai ser mais curtinha, porque é mais para vocês entenderem, compreenderem o que é essa modernidade, como que ela influenciou no nosso mundo de hoje. Tá bom? Lembra que eu falei lá na primeira aula que a gente vai ter aulas que vão falar especificamente do nosso mundo de hoje? Então, isso tudo que eu estou trazendo agora é só para introduzir vocês para essas próximas aulas que vão vir depois. Beleza, galera? Então, eu fico por aqui, agradeço, tá? Desejo tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!